O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano. Poeta, estudioso, né? Rebelde, brincalhão, duro, coerente. Um homem que, ao mesmo tempo, como estudante, é também um poeta, viu? E faz as suas provas escritas e os seus exames em versos. Ele sabia viver a atualidade, sabia viver os companheirismos, sabia viver o partido, sabia viver politicamente, sabia viver também alegremente. Para mim, o Marighella é um modelo de homem. Tem até uma história tão engraçada dele, rapaz, o negócio dos óculos. Eu acho que eu vou contar. Você sabe que na cadeia ele ficou com a visão afetada porque não tinha luz, né, na cela, e eles ficavam fazendo aquele artesanato lá, né? Então ele ficou com deficiência de visão. Quando ele saiu, ele teve que fazer óculos. E ele odiava os óculos. Não gostava. Mas não tinha jeito, né? Ele estava míope, etc. Então... Só que ele, como ele não gostava, ele vivia tirando os óculos. E aí perdia, quebrava, caía, né? Mas ele tinha uma raiva dos óculos que você não pode imaginar. E um dia ele, passando por uma livraria, ele viu um pocketbook que era de um americano, que eu não me lembro agora o nome, né? Que era sobre o negócio de como deixar de usar óculos, alguma coisa assim. Bom, ele passou a mão no livro e chegou em casa, sentou e não queria nem conversar. Leu tudo. Quando terminou, disse assim, primeira vez que eu concordo com o americano. Teve a eleição em São Paulo para vereador e o mais votado de todos foi o Cacareco, que a população votou para ridicularizar os políticos daquela época, né? Então ele aí compôs a música do Cacareco, né? Que era assim, o Cacareco, pois é, não tem rival, pois é, dançando samba, pois é, no carnaval. No tempo da legalidade, ele não fez um clube, ele fez uns cartazes para um clube de carnaval, que chamava O Que Eu Quero é Rosetar. Ele propôs que o pessoal do Comitê Central saísse no carnaval. Olha que coisa! E o pessoal achou que aquilo era um horror. Então disse, tudo bem, ninguém quer ir, eu vou. Rebelde. Falava que ele era rebelde, por causa da escola, né? Os colegas iam à aula e ele ficava do lado de fora, conversando. Às vezes eles faziam uma anarquiazinha, cortava o cabelo, botava só cortava tudo, deixava uma rodinha só de cabelo na cabeça. Cortou o sapato uma vez para sandália, para ir para a escola, porque não podia entrar de sandália, né? E ele fez isso, cortou, a minha mãe reclamou, por que você vai fazer isso com o sapato, fazer sandálias? Por que você não pode entrar na escola com sandália, tem que entrar de sapato? Ele falou, mãe, ué, Jesus Cristo andava de sandália, por que eu não posso andar? Eu morro de saudade até hoje, de vez em quando eu ainda sonho com o Marighella, eu ouço a voz dele, eu vejo aquele gesto ridículo dele, com aquela peruca ridícula, atravessando a rua, correndo assim do carro e a peruca balançando, os cabelos brancos dele aparecendo embaixo e ele te segurando aqui em cima, aquela coisa. Eu falei assim, Preto, tira essa porra da cabeça, bicho, tu chama mais atenção com essa merda, essa peruca, do que você, se tivesse sem peruca com a tua cara de fora. Assim, com uma saudade imensa de Marighella. Falava que gostava de música sacudida, quer dizer, com aquele negócio de bossa nova, música assim, romântica, assim, não gostava, eu gostava de música sacudida. Agora, as mulheres eram muito apaixonadas por Marighella, todas loucas, e inventavam.
Mas ela disse, eu não conheço nem essa senhora, como é que ela disse que eu tenho algum com ela? Eu acho que o Marighella, ele representa uma síntese de todo um processo de luta, né? Que desde a luta contra o colonialismo, então, depois os negros, os índios, enfim, da classe operária e vem aí, quer dizer, analisando a história, não é só feita de vitórias, também foram feitas de várias derrotas, mas essas derrotas ensinam. Né? Nós não estávamos prontos para vencer, isso está claro, mas deixamos uma marca, né? Um exemplo, enfim. Eu acho que é isso. Afinal de contas, quem é você, Marighella? Que dá sua vida por tudo isso. Quem é você? Ele dizia, quem sou eu? Um mulato baiano. Quem sou eu? Sou apenas um mulato baiano. Poucas imagens retratam a vida desse baiano que nasceu em Salvador em 5 de dezembro de 1911. Estudou engenharia sem concluir o curso. Fez serviço militar. Forjou-se rebelde na Rua do Desterro número 9, onde nasceu, na Baixa do Sapateiro, onde viveu. Aderiu ao Partido Comunista em 1932. Ei, Brasil africano! Minha avó era negra alçá. Ela veio, foi da África, no navio negreiro. Meu pai veio, foi da Itália, operário imigrante. O Brasil é mestiço, mistura de índio, de negro, de branco. Quem fez o Brasil foi o trabalho de negro, de escravo, de escrava, com banzo, sem banzo. Mas lá na senzala, o filão do Brasil veio de lá, foi da África. O fracasso da insurreição comunista de novembro de 1935 levará à prisão o jovem militante Carlos Marighella no dia 1º de maio de 1936, aos 25 anos de idade. Foi barbaramente torturado durante 23 dias pela polícia do Estado Novo. Minha mãe sonhava muito, né? Sonhou que ele estava com os pés todo queimado, né? Aí escreveu para ele, perguntando se ele estava... Ele mandou dizer que não tinha nada de queimadura, não tinha nada disso, não tinha tortura nenhuma. Mas foi torturado muitas vezes, né? Aí a minha mãe, quando ele chegou lá em casa, que ele estava dormindo, a minha mãe ia olhar os pés dele, para ver, tinha marcas de queimadura mesmo. Aí minha mãe chorava tanto. Queimaram a planta dos pés dele, enfiaram agulhas debaixo das unhas, coisas terríveis. E ele resistiu a tudo. Ele era tipicamente o homem do partido. Da época. O que significa da época? Não, os homens da resistência francesa, sabe, são os dirigentes políticos comunistas da América Latina que, com a maior facilidade, davam a vida pelo povo. Esse era, não tinha... Era o tipo do homem da época, o quadro político comunista característico da época. É um sedutor de militantes, é extremamente querido entre os militantes, né? E entre eles. Eu nunca ouvi falar de militantes que estivessem em choque com Marighella em toda a sua trajetória. Né? Aquela pessoa que aceitava que a gente contestasse. Ele podia até responder a essa contestação. Porque ele dizia, por que que nós falamos em crítica e autocrítica e não deixamos as pessoas criticarem? A queda da ditadura de Vargas e o fim do Estado Novo levarão por um curto período o Partido Comunista à legalidade. Marighella será eleito deputado constituinte, onde foi um dos mais ativos parlamentares. Essa a nós a certeza, e ao povo brasileiro também, de que conseguimos sair do regime dos decretos-leis, que conseguimos sair do regime da opressão, conseguimos sair do regime do arbítrio dos ditadores e do arbítrio pessoal da vontade de um só homem. Resta agora que trabalhemos organizadamente,
todos nós, o povo todo o proletariado. Que os trabalhadores procurem organizar-se sindicalmente. Que o Congresso Sindical dos Trabalhadores possa cumprir as suas finalidades e que, com uma Confederação Geral de Trabalhadores do Brasil, possamos fazer com que esta Constituição, que foi votada numa Assembleia Constituinte, cujos poderes emanaram do povo soberano, possamos assim fazer com que ela seja cumprida e com que seja defendida intransigentemente por todos aqueles que compreendem que o que nos resta é marchar a passos largos para consolidar a democracia em nossa pátria. Muito obrigado, senhor deputado Carlos Marighella, cuja palavra acaba de ser irradiada para toda a nação brasileira no momento exato em que está sendo assinada a nova Carta Constitucional da República do Brasil. Quando ele saiu e foi eleito deputado federal, ele foi no parlamento um revolucionário. Ele usou o parlamento como trincheira de debate, que era a forma de agir naquele momento. Quando voltamos, encontramos um partido comunista legal, anistia, né? Pré-senador, 16 deputados, câmaras de vereadores com maioria de vereadores comunistas, como em Recife, como em Santos, como no Rio de Janeiro e tudo mais, e uma sede legal do Partido Comunista, né? Coisa muito diferente, né, que vamos encontrar. Então aí eu vou encontrar Marighella como um membro da direção, mas de maneira muito longínqua, porque ele está no parlamento, é aquele jovem parlamentar, viu, inteligente e criativo. Cumpri pena de 7 anos e meio de prisão durante o Estado Novo. Fui anistiado em 1945 e eleito deputado à Assembleia Constituinte como representante do Partido Comunista. Em 1948, fui expulso do parlamento juntamente com os demais membros da bancada comunista, quando já então a Constituição de 1945, elaborada com a participação dos comunistas, estava promulgada e desde o momento da cassação de nossos mandatos, também flagrantemente violada. O Partido Comunista é cassado e Marighella volta à clandestinidade. Será o responsável pelo setor de agitação e propaganda do partido. Na clandestinidade, vai viver com a militante comunista e aeromoça Clara Scharf, companheira até o final da vida. Na circunstância da clandestinidade, ele com mandato de prisão e eu também, não podia, né? Então a gente teve que, a gente considerou que aquilo era um casamento legítimo, que era o casamento do amor, né? Então não tinha papel nenhum. Mas quem disse a você que tinha fotografia? O menino não podia ter fotografia de ninguém. Se a polícia chegasse lá, pegava você e pegava as fotos das pessoas da família. Você não podia ter nada. Levava um pouco de roupa quando podia, né? Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Nós só ficamos legais, pode-se dizer, porque a gente viveu com o nome verdadeiro, exatamente nos meados do governo do Juscelino. Aí é que a gente alugou um apartamento no Rio, e ele se chamava Carlos Marighella e eu me chamava Clara, né? Porque até então era tudo nome trocado. Durante os anos de semi-legalidade, o direito de participar de uma festa em família ou frequentar os amigos dão gosto à liberdade. A desestalinização pega Marighella no contrapé. Fica surpreso com a denúncia dos crimes de Stalin. Ele chorou.
Uma coisa que difícil de acreditar, né? Marighella chorando, né? Mas isso eu sei porque eu assisti essa reunião. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, né? Que era o famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão, né? E todo mundo dizia, imagine, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que a gente dizia, não acreditava em nada, né? Mas todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou o Arruda à União Soviética para saber se aquilo era verdade ou não. E aí fizeram uma reunião do Comitê Central para o Arruda dar as informações, quando ele voltou. E essa reunião é uma reunião dramática, viu? Quando aquilo foi confirmado, foi como se parecia uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marighella, na hora que foi falar, ele chorou na tribuna. Todo mundo ficou... Até o Agildo veio conversar com ele, o Astrogildo, né? Ele ficou... Mas, quer dizer, era um choro de... Sabe quando você acredita numa coisa, que depois você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. O PCB contava com o seu fortalecimento no quadro das forças que apoiavam Jango, o que lhe daria a recuperação do estatuto de partido legal, que ele ainda não conseguiu ser, e de aumentar, é claro, a sua influência, que naquele período, naquele momento, era grande no meio da esquerda, digamos, de inclinação mais revolucionária. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no 1º de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês e ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage. Recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que Resisti à Prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Várias vezes ele me disse que a vida dele não tinha importância, que se ele morresse, a luta continuaria. E várias vezes ele me disse, eles não me pegaram vivo. E ele citava sempre o fato de que ele tinha, já, a primeira vez, logo depois, ele insistia muito nisso, né? Que a atitude que ele teve quando tentaram prender logo depois do golpe de Estado de 64, a atitude de tentativa de resistência à prisão,
que ele quis dar ali um exemplo. E esse exemplo se dirigia aos seus companheiros do partido, que era preciso resistir à ditadura. Mas resistir, resistindo. Sou comunista. Sou dirigente comunista. Não abdicarei jamais de minha condição de comunista. Esse direito eu o tenho assegurado pela Constituição. Não há força humana que me possa afastar do ideal que abracei. É uma questão de convicção. Minhas ideias estão expostas em artigos e trabalhos escritos. São coisas públicas e legais, do conhecimento de todo o mundo, obviamente também da polícia. Os anos 50 e 60 marcarão as lutas de independência dos países da Ásia, África e América Latina. A independência da Argélia e a Revolução Cubana impressionarão especialmente Marighella, que caminhará em direção à luta armada como alternativa para conquistar o poder. Eu fui o primeiro dominicano a ir para a Universidade de São Paulo para fazer filosofia, que fez com que eu estivesse imediatamente em contato com o meio estudantil, na Maria Antônia, o meio estudantil revolucionário. Que é uma época, inclusive, que o movimento operário foi fortemente reprimido em 64, e suas lideranças já eram muito conhecidas, a desestruturação do movimento operário foi muito forte. E o movimento estudantil ele se renova mais rapidamente, ele se aglutina mais rápido. Então a presença dos estudantes na década, principalmente a segunda metade da década de 60, foi muito forte. Né? Isso não acontecia só no Brasil, mas toda a América Latina, a tal ponto que em 1968, na cidade de Medellín, na Colômbia, os bispos de toda a América, eles se encontram e vão decidir uma série de questões para a América Latina. E há um determinado trecho em que se diz que a violência ela pode ser uma saída depois de esgotadas todas as outras possibilidades. No hay duda que la ola se ha vuelto muy importante. Nos encontramos sentados frente a Marighella, nos hable acerca de la situación actual en su país. Há várias organizações, agrupamentos, correntes e forças outras que defendem uma posição revolucionária, que estão dispostas a ir à luta armada, que têm a convicção de que o caminho brasileiro para a salvação de nosso povo é a luta armada e que podem realizá-la. O que é necessário é passar a ação, fazer com que essas forças se coordenem no mesmo sentido e que passem ao desencadeamento da luta, que se preparem, que vão, portanto, à área rural, que é onde nós podemos, no Brasil, desenvolver a luta, que pode ser apoiada pelos trabalhadores,
por todo o povo dentro das áreas urbanas e, nesse sentido, marchar para conseguir a vitória, que no Brasil só podemos conseguir realmente se juntarmos esse nosso esforço ao esforço de todos os outros povos latino-americanos. E nosso saludo a los que en Vietnam, o en Venezuela, o en Guatemala, o en Colombia, o en Bolivia luchan con las armas en la mano, invencibles contra los imperialistas. Volta de Cuba e da Conferência da OLAS e o Comitê Central se transforma no tribunal contra ele. Os elementos mais próximos dele, somos muito poucos, né? Os 6 a 7, né? Dependemos Marighella de maneira muito ardente, né? Mas ele é afastado do Comitê Central, né? Sem ser afastado do partido, né? E nesse momento ele já prepara a luta armada numa organização independente. E, inicialmente ele colocou a Clara na minha casa, na nossa casa, né? A Clara. E depois, posteriormente, eu aluguei um apartamento na Martim Francisco, onde também ele ficava sozinho, né? E às vezes eu ia pegá-lo e eu levava até a minha casa, que era na São Vicente de Paula, onde eu morava com minha mulher, minha filha. No outro apartamento era só um aparelho, né? Às vezes eu levava minha mulher, minha irmã, coisa assim, para o porteiro de noite pensar que era apartamento de viração, porque senão ficava um homem entra e sai sozinho, fica um negócio meio apartamento pequeno, sabe? Era quarto, sala, né? A não ser ele usava uma peruca simplesmente horrível, né? Ele pegou uma peruca de mulher, cortou, né? Quer dizer, de noite não dava para ver, mas de dia realmente era... Foi a sua irmã que cortou. Apesar de que ele andava mais, era de noite mesmo, né? Só fazia os pontos andando, né? Exatamente para não... Porque a pessoa andando cruza, não chama atenção, né? Como a pessoa fica parada, o outro fica olhando. Conversava de música, sei lá, conversava... Poesia. Ele gostava muito de fazer, né? Ele gostava do Castro Alves, ele ficava conversando assim... Não fazia grandes discussões políticas, né? A gente fazer uma conversa leve, né? Marighella torna-se uma sombra sem imagens. Vai recrutar jovens estudantes e velhos comunistas para organizar a Ação Libertadora Nacional, ALN. Da minha geração que pegou em armas foi fundamentalmente uma luta contra a tirania, contra a ditadura pela liberdade democrática. Esse foi o grande fator de unidade do processo. Tanto assim, eu, por exemplo, nunca fui comunista. Claro que nós estudávamos, líamos o Marx, Engels, todos os Guerra, enfim, Ho Chi Minh, tudo que podia ser. Che Guevara foi um grande inspirador, né, da maioria dos companheiros nossos, né? Mas não havia, por exemplo, o nosso grupo não tinha uma formação, não foi uma dissidência do Partido Comunista como foi o Marighella, né? Olha, o grande embate da esquerda na época, as grandes diferenças, né, das organizações, estava exatamente nessa questão estratégica. Alguns acreditavam que o momento era para uma revolução socialista e outros acreditavam que o momento era de libertação nacional, mais nacionalista, com a possibilidade de integração, né, de forças anti-imperialistas, nacionalistas e antiditaduras. E a ILN acreditava nisso, a Marighella acreditava nisso, nós também. Em 67, 68 a gente já está em alguma atuação política, crítica à ditadura, mas vai ser mais 68, início de 69 que vai ter a ligação com o Marighella. Primeiro foi Oswaldo, depois Oswaldo e Beto entraram em contato com, eu acho que chamavam ele na época de Menezes. Eu entro no GTA, né, que era um grupo tático armado, em que a gente começava um treinamento da guerrilha urbana e fazendo pequenas ações. E no final, no começo de 69, a gente já estava fazendo assim ações bastante importantes, ações que abalaram até
enfim, a situação política, né? Que ações, por exemplo? Bom, então, além de expropriações, a Associação da Rádio Nacional. Fizemos um planejamento de tomar a Rádio Nacional aqui em São Paulo. Na época era como é até hoje, uma das emissoras mais ouvidas, de maior audiência, para a divulgação de um manifesto. E o manifesto foi redigido pelo Carlos Marighella, né? Foi uma ação assim que foi um enorme, foi uma convulsão. Todo o pessoal de esquerda ficou maravilhado, achando que realmente a tomada do poder ia ser no dia seguinte, né? E que se anunciava a ida para o campo. Nós dizemos tomar a cidade, queimar os títulos de propriedade no cartório de imóvel lá e tal, e fazer aqueles discursos e distribuir panfletos e o ano da guerrilha rural anunciado e tal, né? Eu cheguei a fazer um curso no Parque da Água Branca para aprender a curtir couro, né? A gente fez um curso também parece brincadeira, de criação de coelho, né? De cunicultura, mas você juntando uma coisa a outra, juntando o curso de curtir couro com o curso de coelho, ajudaria muito, isso na nossa cabeça, né? A gente imagina, a visão romântica de que pelo menos sem sapato nós não ficaríamos, né? A gente teria saberia fazer, então era esse tipo de aprendizado que a gente tinha. Todas as armas que o Lamarca tirou de Quitaúna ficaram comigo. Tinha um quarto do porão, na garagem do edifício, guardava aquelas malas, as malas dos condôminos, dos proprietários, que é o edifício de classe média alta, né? E nesse mesmo quarto estavam todas as dinamites. Nós chamávamos farinha de rosca, porque parecia, dá a impressão. Aliás, depois que eu saí, muito tempo depois, quem foi buscar essa dinamite, nós tivemos de lá e levamos para uma chácara, foi a Guilmar. Deixa eu te entregar. A Guilmar e Câmara Ferreira, Toledo. Minha primeira ação foi expropriar essa farinha de rosca aí. Foi a ação da Rochester, Sabaúna, que era uma pedreira que tinha autorização de usar dinamite, mas eles extrapolavam dessa permissão e fabricavam dinamite lá. E um belo dia a gente teve essa informação, um belo dia nós fomos lá com um mandado de prisão, de busca e apreensão, né, assinado por um juiz chamado Carlos Marighella. Ele foi capturado, ele não foi sequestrado, né? Sequestro é outro tipo de crime, é um crime comum, né? O que nós fizemos ali com ele foi nós capturamos o embaixador de um país aliado e até mais do que aliado de uma ditadura que oprimia a gente. Então nós não participamos do sequestro. E por necessidade militar da ação, nós o capturamos embaixo no Botafogo, subimos logo em seguida um morro na Tijuca, né, para poder fazer a mudança de carro. E lá em cima ainda estava se construindo, tinha muita mata ainda, tal. Lá em cima ele ficou preocupado em ser assassinado, em morrer ali. E teve uma reação que foi a pior possível, que foi a de tentar desarmar um companheiro que estava do lado dele, que era o Virgílio. Estava eu e o Virgílio imobilizando ele, né? Ele segurou na arma do Virgílio e começou a se engalfinhar ali, e o desfecho daquilo não ia ser boa coisa, eu raciocinei. Podia ter um tiro acidental ali, lógico, né? Que é frequente nesse tipo de situação. Então eu tive que dar uma coronhada nele para que ele caísse na real, pusesse o pé no chão, né? E eu fiz isso, eu dei essa coronhada nele, ele, na hora ele parou e percebeu, e aí a ação se desenvolveu naturalmente. Pois bem, na casa ele me pediu desculpa
por ele ter tido aquela reação, é que ele não sabia que nós éramos o grupo que ele estava constatando ser. Não existiu aquela tensão de quem vai matar o embaixador, não existiu aquilo. Por que que não existiu? Porque a ação nasceu vitoriosa. A primeira das exigências da ação era a quebra da censura da ditadura e a divulgação do nosso manifesto. E nós estávamos ainda no percurso indo para casa, o manifesto já estava sendo lido. Quer dizer, antes de nós chegarmos na casa, ou no momento imediato da chegada à nossa casa, nós já sabíamos que a ação tinha sido vitoriosa. Demorou 4 dias em função de toda a tramitação, de toda a negociação que foi sendo feita, né? Da divulgação da lista, do atendimento de outras exigências, enfim. Foi um tempo natural da ação, mas ela foi vitoriosa a partir do primeiro momento. Então não se discutiu nunca a hipótese de matar o embaixador, de a gente ser derrotado naquela ação. E aí isso chamou a repressão e nós não tínhamos força para aguentar essa. E você pode ver o que o sequestro do embaixador americano foi a gota d'água. Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, era favorável e defendeu isso. Ele falou, então faz. Agora, evidentemente, Marighella tinha uma grandeza política que, a partir do momento em que a ação foi feita, ele apoiou a ação, né? É uma ação da nossa organização, ele apoiou e conclamou a organização a apoiar. Mas ele defendeu isso, e eu ouvi da própria boca do Marighella que não era momento de se fazer uma ação como o sequestro do embaixador americano que ia assodar o poder contra nós. E foi o que aconteceu. Não é bem assim. Porque ele chegou na reunião realmente criticando a ação, criticando alguns aspectos da coisa. Quais, por exemplo? Ele não está sabendo, o primeiro deles. Ele e a organização não está sabendo, a organização como um todo não está sabendo. Por quê? Porque nós tínhamos uma série de companheiros no Rio de Janeiro que não estavam avisados e que foram pegos de surpresa. Realmente foi um erro não ter falado. Ele estava correto nesse tipo de crítica, né? Então a crítica dele era parcial. E outra, a importância da ação, e ele também como comandante não está sabendo. Mas aí nós argumentamos com uma única coisa, nós argumentamos com Carlos Marighella, né? Nós falamos, olha, ninguém precisa pedir licença, ninguém para fazer um ato revolucionário, né? E aí, que é uma máxima dele, né? E na hora ele concordou realmente. Ele fez uma série de críticas, né, ao processo e uma visão de que tinha que tirar a organização da cidade, né? Tinha que ir para aquilo que era a proposta, que eram os focos insurrecionais, né, no campo, e ao mesmo tempo voltar a organização para a luta operária, para a luta estudantil, né? Ele até reestruturou, né? Eu lembro que nesse momento ele me deu uma incumbência que era a organização operária, né? Ele colocava muita esperança nos quadros que estavam sendo treinados fora, né? E tinha preocupação de retirar todo mundo daqui que estava queimado, né? Já estava identificado, colocar para fora para fazer treinamento e depois retomar o processo no campo. Cadê o jornal? Eu lembro bem disso, né? Não tem um jornal? Cadê um jornal? Que revolução vocês estão fazendo? Vocês não têm nenhum jornal. Era a forma dele dizer, vocês se afastaram da luta política, vocês se afastaram desse convencimento, né? Nós escondíamos gente, nós arrumávamos dinheiro para o pessoal viajar, conseguimos condução para o pessoal viajar, né? Ajudávamos pessoas que precisavam de tratamento médico e enfim, tudo isso a gente conseguia. Mas isso aí, digamos assim, eram tarefas necessárias, mas não eram as tarefas primordiais. A tarefa primordial era de preparar o cristão, né, um grupo de cristãos para a militância revolucionária. Quando o GTA caiu,
Marighella ficou extremamente preocupado com a situação. Ele ficou muito abalado. Por quê? Porque o GTA estava se preparando, era o grupo melhor treinado e era o grupo que estava se preparando para ir para o campo. Então ele sabia que a cidade tinha uma situação muito complicada em que a gente estava cercado e não tinha como sair desse cerco. Esse foi o primeiro erro, foi a primeira vez que a gente cometeu esse erro de falar pelo telefone, porque a gente jamais falava pelo telefone do convento. Nesse dia, por milhares de razões, não foi possível telefonar de outro lugar, e aí nós, como é que a gente chama isso? Estou esquecendo o nome, quando a gente comete um erro de segurança. E a gente marcou por telefone encontrar com um amigo nosso, sem dizer o que era, naturalmente, mas marcou uma viagem para o Rio pelo telefone do convento. Então eles nos prenderam no Rio, e aí o seguinte, o Senimar é que tinha a técnica da tortura e do interrogatório. O delegado Fleury, ele queria nomes, nome, dinheiro, aparelho, era isso que ele queria. Ele estava no Rio de Janeiro, ele torturou pessoalmente? Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele torturou pessoalmente. Ele torturou pessoalmente, sim, ele sim. E o interrogatório começa com vocês, com essa afirmação, vocês são base fixa do Marighella. E, por exemplo, nós não sabíamos quando é que ia ser um novo contato Marighella conosco. Nós tínhamos tido um contato algo como 15 ou 20 dias antes, portanto não era esperável tão cedo um novo contato, que em geral demorava algo como um mês. Não era regular, não tinha regularidade, mas era em torno de um mês. E eles repetiam muito que, mas vocês vão ter contato proximamente, né? Não, vocês vão ter contato proximamente, porque ele está muito perseguido, está muito acuado, vai procurar vocês, vai precisar de vocês. Aquilo parecia totalmente estranho, porque não era essa a nossa impressão. Como é que eles sabem disso? Mas isso, na hora, eu tenho a impressão que parecia, na hora, como fazendo parte do interrogatório normal. Nessa última reunião, o Otávio Ângelo trouxe uma granada e estava tentando mostrar que era uma coisa que a LN tentava fabricar, uma fabricação rudimentar, caseira, eram armas, né? E uma granada. E aí ele tirou o pino e o Marighella disse: não, pelo amor de Deus, não faça isso agora, porque eu tenho que morrer com a minha perna, né? Muito preocupado, extremamente preocupado. Ele falava nas quedas, ele falou, comentou com o Otávio Ângelo. A gente soube, parece que houve queda dos freios dominicanos no Rio de Janeiro, e, enfim, e a gente não se tem o conhecimento do que a repressão tem nas mãos, que tipo de dados eles têm, né, para a gente poder se armar e se defender. Eu tenho convicção que ele sabia que não quis sair. Eu não estou dizendo que ele foi para o ponto certo que de cair. Não, ele foi para o ponto acreditando, para aquele ponto que os dominicanos que aqueles dominicanos não tinham caído. E contrariando as normas, assim, pois ele nunca tinha me pedido isso, ele pediu que eu ligasse para os dominicanos, né, marcando na tipografia, no encontro na tipografia, né? E aí quando foi à tarde eu liguei, marcando o encontro, que foi um encontro, né? E você não sentiu nada de anormal, né? Pois é, ele perguntou para mim, ele então insistiu nisso, ele falou, você pergunta se está tudo bem, né? Eu telefonei, reconheci a voz do Frei Fernando, né? Aí eu ainda perguntei, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, então... Eu não fui o herói, eu não fui o santo, eu não fui o mártir, eu falei, eu não aguentei na tortura, falei, como a maioria das pessoas falou, né? Agora, o que para mim pessoalmente é convicção, é de que não fui eu que fui o primeiro a falar. Para mim, eu não fui o primeiro a falar. Eu acho muita coisa já apareceu, né, de pessoas que fizeram esse elo de ligação, mas eu acho que ainda falta elementos. Quer dizer, às 8 horas, então, ele teria o ponto com os freis.
Eu cheguei um pouco antes, cheguei 8h20, aí eu até fui tomar um chopp, né? Estava uma noite quente, né, novembro, tomar um chopp, aí que eu vi uma movimentação na Alameda Casa Branca, sabe? Uma movimentação bastante esquisita. Aí eu fui subindo a Alameda Casa Branca, e aí tinha um policial atrás de uma árvore, né? Até eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, pode voltar, isso aqui é terrorista que está tendo um tiroteio com terroristas que estão escondidos num prédio em construção. Aí tinha uma senhora que estava no portão e falou com um ar bastante compungido, sabe? Falou, mataram o Marighella. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Há os que têm vocação para escravo, mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos, por vocação, devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor, que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir até quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Marighella morre às 20 horas do dia 4 de novembro de 1969, aos 58 anos de vida, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. As únicas imagens em movimento de Carlos Marighella até agora conhecidas registram Carlos Marighella morto. A capanga estava com furo, né, que eles atiraram, né, e dentro dessa capanga tinha um aparelho de barbear, que ele carregava, né, quando ele saía, e um lápis, uma coisa qualquer lá para anotar. Não sei se tinha algum documento, e um revólver, o tal do revólver que eles diziam que ele tinha dado tiro. E depois foi feita a análise da arma e ficou provado que ele não tinha usado. Algo como um poço sem fundo, né? A minha sensação, né? Assim, falando emocionalmente, era que eles terem pego o Marighella, por exemplo, quando eu fui preso, eu pensava assim, passam mil coisas pela cabeça, né? Mas passa pela cabeça, mas felizmente eles me prenderam, mas não vão chegar ao Marighella, porque não depende de nós não sabemos nada. Bom, então, quando o encontro é marcado, né, e que a gente é levado para lá, eu já estava tenso, obviamente, por mil razões, mas tenso com a possibilidade dele vir mesmo. Então, quando acontece isso, foi assim um desastre, né? Só vivendo no clima da época para a gente... a última coisa que podia acontecer era atingir o Marighella, né? E atingir, né? Através de nós, né? Que a gente serviu de isca mesmo. A repressão já estava, em 69 a repressão já está mais sofisticada, já está com serviço de inteligência melhor, quer dizer, violenta, absolutamente violenta, como é óbvio, mas ao mesmo tempo com serviço de inteligência mais desenvolvido, orientada pelas escolas, se podemos chamar desta maneira, dos Estados Unidos, escolas de repressão e tortura dos Estados Unidos, porque às vezes a gente esquece isso, né? Que a tortura, né, é um fenômeno brasileiro. A tortura vem a orientação e o serviço de inteligência dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha e de Israel.
Special Forces soldiers take their jungle training in the Everglades of Florida and in the Panama Canal Zone. One of the subjects... Os Estados Unidos ensinarão no Panamá sabotagem, atentados e tortura a militares e policiais do continente que farão parte dos grupos de terroristas de Estado que matarão políticos, torturarão militantes e sabotarão a democracia. A tortura, ela não é só, ela é moral também, porque eles xingam você de tudo quanto é nome, eles vão dizendo um monte de coisa, eles tentam desestruturar você através da tortura física, através do interrogatório, 10 pessoas fazendo perguntas ao mesmo tempo, você não sabe com quem falar, né? E ao mesmo tempo você está levando socos, pontapés, etc. E o choque, principalmente o choque. No momento em que eles faziam uma pergunta, né, eles já davam o choque exatamente para você não concatenar as ideias. Ninguém pode imaginar o que é a humilhação de ser torturado. Não dá para imaginar o que é a humilhação de um outro ser humano te olhando e te fazendo mal, te dando um choque no peito cheio de leite. O que leva um cara a fazer isso? Né? O que leva? Até hoje eu não consigo entender, mas eu não quero conversar com os meus torturadores, eu não quero perguntar, eu não quero saber da vida deles, não é? Militantes políticos presos com vida são devolvidos às suas famílias mortos em caixões lacrados. As imagens revelam as razões e a forma de ação do Estado repressivo. Revelam quem de fato praticou o terror. A acusação que faziam a nós, que nós éramos inocentes úteis dentro daqueles velhos comunistas que nos usavam. Na realidade, muito pelo contrário, porque o Marighella estava sempre na linha de frente, né, e demonstrou isso cabalmente. E quem realmente foi inocente útil, que fez o jogo, né, do imperialismo norte-americano, foram os militares que aderiram ao golpe. Quer dizer, nós não, nós sempre... O próprio Marighella, quer dizer, que era um comunista, foi um constituinte comunista, ele tinha uma visão de Brasil, de brasilidade incrível. A violência está aí, é o mar em que a gente nada. Não, hoje, o que falta hoje, eu sinto, é uma proposta política. Porque quem inicia a violência são os ditadores, né? São eles que tomam o poder, usurpam o poder de forma violenta, né? Então a resistência de um povo por liberdade é sempre legítima, né? Tem gente que eu já ouvi dizendo, não, aquilo ali, na verdade, essa geração era autodestrutiva, estava me metendo naquilo como uma forma de autodestruição. Mentira. Se tem uma geração nesse país que não foi autodestrutiva, foi a nossa, que tentou construir alguma coisa. Se você tivesse que refazer tudo, você faria de novo? Faria de novo. Nesse ponto eu não sou... Posso ser um patriota equivocado, mas não sou um arrependido. Vou morrer assim. Se estivesse vivo, Marighella estaria completando 90 anos. Junto ao povo, lutando por pão, terra, trabalho, saúde, educação, cultura. Lutaria por liberdade e alegria para todos. Carlos Marighella, o guerrilheiro